no ar mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que sem dúvida nenhuma é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Uma ótima noite para você que nos acompanha, que escolheu assistir o Vejam Só. Fica ligadinho aí que hoje uma temática muito atual, onde nós vamos discutir circunstâncias da vida, da nossa sociedade, como isso tem impactado a igreja e, obviamente, a vida do cristão, porque muito possivelmente tem muito crente sofrendo com isso também. Daqui a pouquinho nós vamos colocar a nossa temática e antes... Já tem meu perfil do Instagram aqui, chega por lá para você poder repercutir a nossa conversa também e, obviamente, a gente poder interagir. @Zeca_Pereira. Estou esperando a sua mensagem e deixo aqui também a minha gratidão a todo mundo que passa por lá, tá bom? Com muita alegria que nós recebemos hoje aqui nos nossos estúdios o pastor Paulo Henrique, ele que é lá do seminário Nasci para Deus. Graça e paz, pastor Paulo, uma ótima noite. Seja muito bem-vindo novamente, meu irmão. Zeca, boa noite, Give, prazer estar aqui com você. E você, né, a sua presença é fundamental aqui nesse programa, um prazer sempre estar aqui, esse palco que tem nos destacado, que tem ajudado e tem levado o conhecimento a todos os telespectadores. Muito obrigado pelo convite. Esse é um tema que vai dar o que falar, hein? Que a gente vai dialogar. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Alegria nossa. Muito feliz por estar aqui. Sempre muito bom recebê-lo. O irmão é daqueles que não foge. Não pode. Do tema, dos assuntos. Inclusive, gosta, quando o assunto é fácil, ele gosta de pôr pimenta no assunto. Ele é desses. Paulo, vamos passar as informações do seminário, por favor? Claro. Eu estou no seminário Nasci para Deus, ali em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato, número 15.022, no coração de Guarulhos. Você que é da cidade de Guarulhos, quer conhecer ali a igreja também, Nasci para Deus, será um prazer receber você ali no nosso seminário. Estou lá segundas-feiras, no curso de teologia, das 20 horas até às 22h30, e também aos sábados no curso de grego, das 9 da manhã até o meio-dia. Vai ser um prazer receber você. Um abraço para o pastor Ney, que é o pastor sênior ali da igreja, e o pastor Jovino Leonardo, que está ali na coordenação do curso de teologia. Nasci para Deus, sempre levando conhecimento ao alcance de todos. Boa, obrigado, Paulo, pelo carinho. Inclusive, enquanto o Paulo falava, as redes sociais dele já apareceram aí para você. Nós vamos deixar salvo também no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Chega por lá para conhecer o Ministério do Irmão e, se quiser outras informações, inclusive do seminário, é por lá que você vai localizar também, tá bom? E nós temos também o privilégio de receber aqui, porque esse assunto pede, o psicólogo clínico e palestrante Jimmy Magalhães. Graça e paz, Jimmy, uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo novamente, sempre uma honra tê-lo aqui no programa, Jimmy. Boa noite. Graça e paz, Zeca, graça e paz você que está nos assistindo. Prazer conhecer o pastor Paulo Henrique. Prazer é tudo, né? E é sempre bom estar aqui no Vejam Só, né, Zeca? Ainda mais hoje com a temática dessa. Eu costumo dizer que não é só teológica, hoje é de saúde pública, Sim, também. de comportamento, de família. O quanto que esse tema tem impactado muitas vidas, né, Zeca? E eu vejo só, como sempre, trazendo esses temas importantíssimos para o dia a dia, para a vida dos telespectadores e também das pessoas que estão nos acompanhando aqui. Então é sempre bom estar aqui com vocês, viu? Obrigado, a alegria é nossa, meu irmão. E, obviamente, nós vamos precisar muito desse conhecimento psicológico para entender essa dinâmica, né? E como isso influencia no nosso dia a dia. Mas nós vamos chegar lá. Antes, informações da igreja, Jim. Sou pastor na Igreja Assembleia de Deus do Belém, lá no Itaim Paulista, pastor Paulo. Quero também aqui mandar um abraço para o meu pai, pastor José Carlos Magalhães, pastor do CETAD, e todos os amados irmãos que nos acompanham. Nossa igreja fica no Itaim, ali na Rua Capitão Jean de Macedo, 160, Itaim Paulista, Zona Leste, ZL. A pequena Zona Leste. Fica aqui também meu carinho a todos os pastores do Ministério do Belém também, que gentilmente sempre nos atendem e nos ajudam bastante. E quem quiser conhecer o trabalho do psicólogo Jimmy, como é que faz, Jimmy? Entra aí nas redes sociais, PSI Jimmy Magalhães, Núcleo Revivere, que é o nosso espaço para atendimento lá para vocês que estão necessitando. Pode chegar lá que vai ser atendido. Ótimo, bênção. Inclusive, entra na rede social, que já apareceu aí, vai ficar salvo no nosso perfil do Instagram, para ter outras informações e conhecer um pouquinho do trabalho e ministério do nosso irmão também. De novo, obrigado, meu querido, por aceitar o nosso convite. Vamos colocar na tela aí o tema. E o que nós vamos falar hoje é sobre o vício em jogos de azar e o impacto desse vício, na vida das pessoas. E, obviamente, o desafio que é para a igreja atual em lidar com essa situação. Eu separei alguns números que vão dar ideia assim, do tamanho do impacto dessa situação. Primeiro, uma pesquisa do Departamento de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, da USP, apontou que no Brasil, hoje, existe uma média de 2 milhões de pessoas viciadas
nesse tipo de jogo de azar. O que já nos faz pensar e também reforça uma bula, né, uma recomendação da Organização Mundial da Saúde que coloca o vício no jogo no mesmo patamar de dependência química, no álcool e drogas também. Depois, durante o programa, nós vamos citando outros números aqui que vão lançar a luz e ver que a gente precisa ligar o alerta com isso. Paulo, vou começar contigo, meu irmão. Diante da realidade aí, como é que a situação aflige a igreja e como que a igreja deve e precisa intervir nessa situação? Zeca, essa é uma situação de realidade, ela é real, essa situação. A gente enfrenta isso não só no gabinete pastoral, mas também nos corredores da igreja, né? Até porque a divergência de idade, tanto jovens como adultos, estão inseridos dentro desse contexto de jogos, né? E como você colocou na inicial, isso não é novo. A gente tem trabalhado a questão de jogos, mas ela tem o vício está sendo associado a drogas, a bebidas, né? Eu tenho 20 anos de ministério pastoral e quando eu entendi essa dificuldade da comunidade, né? O pastor disse que está ali na Zona Leste. Conheço bem essa região. Hoje eu estou na Zona Norte, mas sempre pastoreando as regiões mais periféricas de São Paulo, e você encontra as dificuldades. Então, quando você vai ver uma igreja atuante e você ouve dos filhos, dos jovens, o meu pai está no bar. Então, a gente levanta esses dados e você percebe que hoje ele só abriu mais o leque de opções para que você tenha vício ou seja dependente de alguma outra questão. Mas os pais, os jovens, se não fosse droga, se não fosse uma outra questão como a bebida ou o próprio álcool. Essa é uma dificuldade que a igreja tem, inclusive ter essa parceria com profissionais da área da saúde, como o senhor colocou, é uma questão de saúde pública, e a igreja precisa estar preparada e atuante. Mas a gente ouve, Zeca, por exemplo, que a esposa vai falar: o meu marido está deixando de cumprir com as coisas dele em casa, está faltando as coisas para o filho. E aí, quando você vai levantar os dados, e aí você vai conversar com o seu Zé do bar, é 1.000 e pouco no bar. Quando você vai pegar telecena e várias outras questões também, né? Não sei se pode citar a questão do nome aqui, jogos de azar, São Paulo da Sorte, enfim. Todas essas questões das bets e tudo mais, a pessoa acaba depositando aquele valor que seria para sustentar e ajudar a sua família, deixando de lado e faltando com o seu posicionamento. É uma realidade, a igreja, o pastorado precisa estar sempre atento ali e saber como orientar e lidar com essas questões que têm sido muito reais na igreja nos dias de hoje. Sem dúvida, faz parte e principalmente, talvez esse seja o fator que é fundamental, é legalizado. Tá? Nós não estamos falando de nada ilegal. Então, jogos, hoje as bets, talvez aí só a questão do tigrinho aí, que tem uma polêmica aí maior nisso aí, mas também está lá, está acessível e tudo mais. E tirando o jogo do bicho também, que aí também é ilegal, contravenção e tudo mais, mas também faz parte da rotina. Mas nós temos as loterias oficiais, todas bancadas pelo governo, que também estão aí. Depois nós vamos tentar entender como é que isso faz parte do imaginário do brasileiro. Mas antes, eu queria só a sua contribuição inicial, Jimmy, de como a igreja precisa, ou o que fazer, ou como se antenar a essa situação que é real, né? Primeiro, Zeca, a igreja precisa entender o que acontece, né? Para a gente falar de algum tema, é preciso entender o que esse tema traz, de que forma que ele pode ser tratado ou não. E é muito comum a gente usar a palavra vício, né? Uhum. A palavra vício, ela vem do senso comum para identificar comportamentos repetitivos em determinadas áreas, né? Nesse caso aqui, já que a gente na psicologia, na saúde mental, vamos pensar em compulsão. O que é compulsão? Essa necessidade de estar, né, no caso dos jogos de azar, jogando ali, entrando sempre, né? E entender que ponto que eu posso entender que isso é uma compulsão, que ponto é não. Você citou aí alguns tipos de jogos legalizados no Brasil. E qual que é a diferença, por exemplo, de uma bets, de um jogo desse de azar, para uma loteria? A diferença, Zeca, existe, sabe por quê? Porque nessas bets, nesses jogos, a recompensa é imediata. Tá. Ninguém é viciado em loteria porque você vai jogar hoje e vai vencer no sábado.
Só que hoje eu estou jogando em casa, o meu cérebro está sendo bombardeado de dopamina, é um neurotransmissor, Aquela então excitação. existe essa excitação, existe o prazer e existe a adrenalina. O tempo é muito rápido, a roleta, o joguinho, cada um tem, é muito rápido, frações de segundos. Então eu coloco ali e aquilo me gera uma ansiedade. Então é um turbilhão dentro dessa pessoa que está vivenciando isso. Normalmente, Zeca, quem ele não, por exemplo, no ambiente de igreja, como é muito difícil na igreja nós reconhecermos nossos erros, reconhecermos que nós estamos viciados, então, isso normalmente não vem dele, vem, como o pastor Paulo bem disse, de algum familiar que traz isso. Por quê? Ele não tem esse reconhecimento, e se tem, tem vergonha de falar. Então, assim, como que a igreja pode se preparar? Primeiro, conhecendo o que é esse vício, além só de chegar a orar, de falar que é do diabo, de falar que, né, que infelizmente, às vezes no centro vai acontecer isso, entender qual que é o motivo e encaminhar ele para aconselhamentos de pessoas que sabem e profissionais. Porque, Zeca, existe sim um funcionamento psíquico muito intenso dentro disso, né? E você até falou assim, ó, é como se fosse um viciado em drogas. Só que, por exemplo, o viciado em drogas, ele tem a química. Ele tem a substância química. Esse é um comportamento, não existe a substância química, embora gere o mesmo efeito, com o mesmo tratamento. Eu acho que dá para a gente pensar em outras dinâmicas também, eu quero explorar aqui na sequência. Até uma coisa que eu fico com a impressão que faz parte do imaginário, eu vou falar do brasileiro porque é o ambiente que nós estamos mais próximo aqui, né? De ficar rico rapidamente, de mudar de vida. Então, por exemplo, você falou que a loteria pode não gerar o vício, mas ela traz essa mesma dinâmica. Então, a pessoa investe eu vou colocar aqui entre aspas, né? Investe um dinheiro lá, porque o objetivo dela é ficar rico. Mas, normalmente, na loteria, Zeca, ele não tira todo o seu salário para colocar na loteria, né? Normalmente é assim. Agora, nesses jogos, por exemplo... Ele vai aos pouquinhos... porque essa sensação de recompensa imediata, olha, tá dando X, o fulano tá pagando X. Então, se ele tem ali, vamos supor, você tem a sua economia, R$1.000 guardado, você fala, nossa, esse 1.000 eu posso fazer 5.000. Sim. E aí você perde, aí você pega mais 50 para tentar recuperar os 1.000. E nisso, Zeca, vai virando uma bola de neve, que a palavra é não ter o controle. Então, por que a gente vai pensar no vício? Quando eu não tenho controle. Mas isso também e eu falei que não é novo, porque nós tivemos um problema muito grande também recentemente com bingo. Quer dizer, recentemente não, né? Sim. Talvez uns 20 anos atrás, com essa história de bingo. Sim. Legaliza, não legaliza, abre, fecha. Hoje ainda tem um monte aberto aí, se eu não estou enganado, não pode, né? Mas tá aberto lá. Inclusive lá na Zona Leste, lá tem várias portinhas lá que você entrar lá, tem bingo lá à vontade lá. Os caça-nicas. Nossa, caça-nica, então os caras nem escondem mais. Ó, deixa eu colocar a enquete aqui, depois a gente volta com a fala do Paulo. Acesse o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, e você vai encontrar a pergunta que a produção deixou, que é a seguinte: a compulsão por jogos pode afetar a fé? Olha só, hein? O vício nos jogos pode afetar a nossa fé? Primeira opção, sim, porque pode gerar um isolamento e dependência, ou seja, aí você perde a sua noção de fé ali. Não, só se a pessoa quiser, ou seja, ela pode ser viciada, mas manter a fé firme e inabalável. E a terceira opção é não sei. Então vai lá, vote, participe. No final do programa nós vamos colocar o resultado. Paulo, eu queria te ouvir sobre essa questão, se o irmão consegue fazer essa leitura de que aqui o brasileiro tem essa propensão ao vício no jogo, pela sensação de poder enriquecer rapidamente, do dia para a noite. Seja porque não tem dentro da nossa sociedade ou até exista, né? Mas ela é rara, né? Essa ascensão social, pelo trabalho, pelo estudo. E apostando lá, o dinheiro vai vir fácil, né? Além de você não precisar trabalhar também, o que é sempre bom, né? Sim, sim. Então, Zeca, até uma coisa que o pastor Jimmy falou que é interessante, né? Esse contraste ou essa diferença entre a questão, a vontade de você jogar, né? A compulsividade com relação à ideia da química, né? Que vai trabalhar já um efeito diferente.
no seu corpo. A química trabalha de fora para dentro, né? Porque você vai ter que fazer, você vai ter que ingerir. E aí a questão das bets e dos jogos é uma questão mais volitiva. Então você vê a ideia do desejo e justamente nesse contexto que você fala. Tem o texto de Paulo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, verso número 10, diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos, vem essa questão da vontade, né, volitiva, descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, trecho, né, o perícope conhecido de todos. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Todo mundo quer ter falar igual o Matuto, uma beirinha a mais, né? Então, eu vou dar um exemplo meu mesmo, da minha casa. Meu pai sempre teve problema com bebida, mas nunca teve problema em casa, de bater em mãe, nem nos filhos, nada. Mas sempre teve uma conta no bar, né? Sempre teve uma conta no bar. Isso eu tô falando de mim. E meu pai sempre sempre teve telecena e jogo do bicho. Sempre. Só que é o seguinte, ninguém na minha casa tem problema com jogo e nem com bebida. Eu tenho 2 irmãos, então nem eu e nem meus 2 irmãos, o mais velho e o do meio, tem esse problema. Justamente por causa do contraponto que tinha minha mãe, que é a questão da fé. Mas, respondendo a sua pergunta, Zeca, eu percebo que existe sim esse desejo, e hoje, pelos números, desenfreado, de você ter um dinheiro a mais. E aí, na verdade, o cara vai lá, o que o pastor Diego falou é verdade, né? A odd tá pagando, eu não jogo, tá? Só que eu conheço o nome. A gente tá ali, a odd tá pagando X no jogo de tal. Aí, pode... Não, e Paulo, isso não é nem de conhecer ou desconhecer. Se você assistir um jogo na TV hoje, a própria transmissão... Ele fala, Exatamente, porque todas elas são patrocinadas por essas sim. bets. Então, no próprio jogo, durante o jogo, ele vai atualizando. Então, se você não conhece, mas vai aparecer lá e o cara vai te explicar. Falou, isso é porque fulano de tal que tá mais difícil de ganhar, vai pagar mais, vai estar tudo explicadinho, desenhadinho, como apostar o QR Code, se aproxima. Tudo fácil. Pois é, que inclusive as emissoras, se não for todas, cada emissora tem sua bet agora. Tem, de ser dona, você fala? Aí eu não sei. Mas eu não duvido. E todas elas são patrocinadoras das grandes emissoras, dos grandes eventos, dos grandes canais, de tudo, dos times, dos próprios clubes de futebol. Eu vou falar aqui um número aqui que não é oficial, mas depois a gente pode pesquisar. 90% dos times da Série A... São patrocinados por bets. E é interessante, entregando a palavra para o pastor Jimmy para você também, é o seguinte: antigamente, se você falando no meio do futebol, se você pegar 10 anos atrás, quando podia estampar na camisa cigarro, que depois foi proibido, bebida, que depois foi proibido, só que agora toda vez eles procuram uma maneira de expor aquilo que está na moda. Sim. Porque a bet também é uma moda. Só que essa moda que vai gerando... pessoas, e aí talvez o Dr. Jimmy deve discordar de mim, no sentido da palavra ser um pouquinho mais forte, escravas desse desejo desenfreado de tentar toda vez tirar uma gordurinha de um lugar que, na verdade, está fazendo com que você esteja sempre ali e não saia. E você tem um outro componente hoje que é muito importante nessa questão, aí o Jimmy já vai falar, da sociedade, que são os influencers. Ponto-chave, Zé. Porque essas pessoas, e algumas delas, inclusive, fazem disso uma profissão. Então, você vai ver vários que são profissionais das apostas. E aí, as outras pessoas... o cara ganha 500 mil por mês. Eu vou lá também porque eu vou ganhar dinheiro. E aí não ganha. E entra no imaginário, né, Zé? Óbvio. Porque todo mundo coloca uma história de sucesso. E aí nós, brasileiros, a dor ninguém quer apresentar, né? Nós temos essa de nos espelharmos em alguém que está dando certo. Então mostra lá. Normalmente é uma pessoa que veio da periferia, vendia não sei o quê, e vai mostrando. E hoje está na casa, hoje não trabalha mais, o marido era motoboy, hoje só está gerenciando. E olha, só que é uma em 1 milhão.
Então, quem está lá na comunidade, quem está lá, que tem o seu dinheirinho, fala, eu quero chegar nesse lugar. Ele se espelha em chegar lá. E não percebe que ele está sendo nutrido de uma falsa sensação que vai mexer com o ego, né, Zeca? Aquilo que mexe com você. Sim. E aí, Zeca, eu vou polemizar muito mais aqui, né? O pastor é conhecido por polêmica. Não tem como não pensar que existe uma ação de Satanás dentro disso. Porque destrói famílias, porque destrói casamentos. Eu já atendi um paciente que ele faliu a empresa da família, né? Então, não tem como não pensar como cristão também que nesses jogos de azar, como diz aí, ou de sorte, existe uma ação de Satanás. De sorte para poucos, né? Entendeu? Por quê? Sim, As pessoas vão se... E aí eu concordo com a palavra escravo, sim, cabe aí. Porque ele fica escravo daquele jeito, ele não consegue voltar mais. Né? Já teve pessoas, Zeca, que começou a roubar a família, tirar, Sim. né? Já teve pessoas que vendeu os bens, né? Marido que fez empréstimo, mais empréstimos, quando foram descobrir, estavam muito maior, por quê? Por causa dessa compulsão, desse vício. Ô Jimmy, tem lado positivo nisso? Isso dá para ser uma brincadeira mesmo, ou nós estamos falando de algo que não tem essa Ele começa... Não, mas tudo bem, ele começa como? Mas é a mesma coisa que eu falar da bebida. A bebida pode começar com um lazer, um social, uma coisa, um happy hour. Mas a maioria, a gente sabe como é que vai terminar. Sim. Nesse caso dos jogos, isso pode ser uma diversão? Por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, eu vou lá para Las Vegas e vou passar no cassino porque eu quero ver como é que é. E vai lá, joga, volta para casa e aí, nunca mais nós estamos falando do controle. Então, mas é possível isso? Se a pessoa... É possível. O que vai diferenciar de um jogo, de um vício, é a falta de controle. Então, tem pessoas que, por exemplo, apostam na loteria há anos, mas aí é aquele valor, separa todo mês aquele X valor para a loteria, se ganhar tudo bem, se não ganhar não vai aumentar nisso. Quando é um vício, Jeca, não tem um valor específico. Ele sempre quer mais. Então é possível sim que a pessoa use isso de forma recreativa, né? Que você está dizendo, eu vou ali, faço, mas eu sei o meu limite. Se eu ganhar, tudo bem, se não ganhar, ou tem pessoas que já ganham, tira o que investiu e resta pronto. Essa pessoa tem o controle. Agora acontece esse mecanismo de querer mais, eu recuperar o que eu perdi. Eu ganhei, eu quero muito mais. Nesse mecanismo, ele é patológico, existe um CID para isso, um Código Internacional de Doença para isso, para esse jogo patológico, porque ele mexe com áreas do cérebro dessa pessoa. Ele precisa ser tratado, Zé. Não, sem dúvida nenhuma. E o que mais me chama a atenção nessa questão é, por exemplo, e eu ficava, isso assim, achava absurdo, que o Paulo até citou aquela questão do caça-níquel, né? Sim. Que são aquelas máquinas. Cara, aquilo para mim era assim, era óbvio, mas muito óbvio, que era para o cara perder dinheiro. Sim. Uma programação... A cada 1000 vai sair um. Mas, gente, ali era assim, mas tão óbvio que tinha uma máquina, um computador que era programado para que saísse a cada 10 mil jogadas alguém ganhasse. Beleza. Então ali eu ficava assim, na minha mente, falava, não é possível que alguém caia nessa que acha que vai ganhar dinheiro naquilo, não é possível, não é possível. Agora, assim, nessas questões da bet, por exemplo, aí eu já entendo que o cara entre naquilo, porque daí você está trabalhando com essa questão conhecimento / sorte e azar, porque você pode apostar num time que está vindo ganhando de todo mundo e que pode perder. E aquele que perde de todo mundo pode ganhar. Um jogador que não faz gol pode fazer. Então, tem uma dinâmica. Te dá uma falsa sensação. Você que gosta de futebol, você entende, olha, eu entendo. Só que aí, Zé, Mas que mexe com essa adrenalina que você falou no começo. Com certeza. Nesse esquema aí, sim. Né? E ele fica ali, tenso. Nossa, e aí, ó, marcou X escanteio. E aí tem, infelizmente, as máfias que já foram descobertas, jogadores famosos que participam das máfias, cavam um pênalti, deixa acontecer. Então, assim, é um mundo, Zeca, que nesse sentido eu não consigo ver benefício para a vida do cidadão. É mesmo? Não consigo ver. Se ele está nesse ponto, eu não consigo ver, olha... não. Se ele está viciadão, eu também não consigo ver, mas eu consigo entender a dinâmica do cara estar lá e querer participar disso. Sim, porque faz parte. E é um negócio que dá a falsa sensação de que você tem chance de quebrar a banca, como o pessoal fala, né? Não tem isso. Bom, antes da gente falar disso, Paulo, eu queria falar do dinheiro. Deixa eu aproveitar aqui, separei um outro dado aqui que eu acho interessante a gente colocar.
Um estudo da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, em parceria com a AGP Pesquisa, mostrou que 63% de quem aposta no país teve parte da renda comprometida com as bets. 63% daqueles que jogam comprometeram a sua renda, ou seja, apostaram mais do que poderiam e deveriam. Outros 19 pararam de fazer compras no mercado e 11 não gastaram com saúde e medicamentos. 19% do pessoal que aposta em bet parou de ir no mercado. Olha o absurdo. Os dados referem uma tendência preocupante, inclusive junta com o relatório do Banco Central, divulgado em 24 de setembro do ano passado, onde pessoas que recebiam o Bolsa Família gastaram 3, preste atenção, bilhões em sites de apostas esportivas somente no mês de agosto. 3 bilhões. Esse valor equivale a quase 22% do valor investido no programa. Os caras que ganhavam dinheiro para comprar, para comer, 3 bilhões só em um mês. Só em um mês. Isso daí explica por que a gente tem tanta bet. Eu preciso chamar um intervalo, na volta você vai falar dessa questão financeira, do impacto disso, principalmente nas famílias das nossas igrejas. Vocês citaram aqui igrejas de periferias, de comunidades, como é que isso vai impactar, minar essas famílias. Intervalo rápido. Antes disso, telefone da grade, código 11 3115 0819, Academia Teológica da Graça de Deus. Procure pela grade para você estudar teologia. Além disso, redes sociais da HIT, tudo aqui para você conhecer a nossa programação também. Intervalo rápido, vejam só, vai na sequência. Nós já estamos de volta. De volta com o Vejam Só, hoje falando sobre esse vício que tem assolado as nossas famílias nesses jogos de azar, e principalmente, né, aquilo que tem falado muito, as bets, e recebendo aqui o pastor Paulo Henrique, o psicólogo, e também o pastor Jimmy Magalhães. Nesse bloco aqui eu quero começar com essa questão financeira. Paulo, você tem números no final do bloco anterior, mais de 63% das pessoas que apostam em bets apostam mais do que poderiam. 19% desse número, inclusive, para de fazer compra no mercado. E no mês de agosto do ano passado, em 2024, o Banco Central divulgou um relatório onde os beneficiários do Bolsa Família gastaram mais de 3 bilhões de reais só do Bolsa Família. Imagina quanto essas bets ganham. Cara, se eu posso dar um conselho para você, não aposta na bet. Abre uma bet. Podia ser até um tema depois, né? O crente pode abrir uma bet? Porque daí aí você está do lado bom do negócio, não tá, Paulo? Mas, bom, fala do esquema financeiro aí, Paulo. Você trouxe um número importante. Eu tenho um dado aqui também. A Fintech Neon, numa pesquisa realizada, 55% dos entrevistados gastam mensalmente mais do que eles recebem. Então, esse dado ele é muito importante, porque eu vou contar dois casos, né? Um caso foi de um funcionário meu, ex-funcionário meu, que chegava quem é patrão sabe, né? Chegava toda a data ali do mês, patrão faz um vale, patrão faz um vale. Ele nunca esperava a data certa para que ele recebesse ali os seus honorários e ficasse tudo bem. Ele não tinha, então, um domínio financeiro. Eu comecei a fazer uma análise do porquê que aquilo estava acontecendo e aí eu comecei a ouvir na Rádio Peão, né? Toda empresa tem a Rádio Peão, o que estava acontecendo. Então, esse ex-funcionário, ele tinha problema com o jogo do bicho, ele tinha problema com bar, com apostas, e daqui a pouco, a esposa dele, que era casado, com alguns filhos, veio me procurar para saber se o cara estava recebendo ou não. Falei, senhora, se a senhora quiser os comprovantes das datas do pagamento, tudo certinho, graças a Deus não tem nada atrasado. Então, foi constatado que ele estava deixando o dinheiro do salário
E isso estava penando as filhas, a casa, a esposa. Na igreja de gabinete pastoral, eu já peguei mais de 10 casos. Eu estou falando no último ano, recente, eu não estou falando de dado lá atrás, não. Pastor, o que está acontecendo é o seguinte, olha, ele está com esse problema aqui, eu vejo no celular lá, aí é joguinho aqui, é no futebol. Então, respondendo essa questão financeira, é uma realidade, Zeca. E o que vocês abordaram no bloco anterior é justamente essa questão dos influencers, né? Tem influência para todo lado. E aí os caras que carregam 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, dá a cara para bater, ensina. Tem uns caras que estão construindo mansão com essa questão. Mas o que o pastor Jimmy falou é verdade. Ninguém vai contar que chorou para chegar lá. O cara chega sorrindo, no meu caso a cara preta e o sorriso branco, colgate, como diz o Matuto, para falar assim, eu conquistei. Tá aqui. Mas, irmão, peraí. Tem gente lá chorando, o cara tá deixando o dinheiro da família dele lá no jogo. É a família dele. Eu tô falando, no caso do pastor Jimmy também, na questão da igreja. A sua família, ela é mais importante do que tudo isso. E Paulo dá um outro alerta, eu deixo um texto aqui dizendo o seguinte, olha o texto que Paulo fala, todo mundo só quer... Pega a primeira parte, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, diz assim, tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Aí acabou o texto, não, que o texto continua. Tudo é permitido, mas eu não me deixarei ser dominado por ele. Aí eu passo para o senhor dizendo o seguinte, você precisa ter o domínio próprio. Aí a igreja é legalista, extremista num caso, e aqui eu vou concordar. Por quê? Irmão, se você está penando sua casa, sua família, sua esposa, seus filhos, não joga. Procura libertação. Sai dessa situação, procura um profissional, procura orientação. Por quê? Porque você está dificultando uma situação que você poderia investir num curso para você melhorar de vida, uma questão real, né? Chances reais de você mudar. Você está deixando no bar, você está deixando na bet, quantos escanteios, né? Quantos pênaltis, aí você vê os caras, não vou citar nome aqui, mas você vê, o que o pastor falou é verdade, você pega o Campeonato Brasileiro de todas as etapas, primeira, segunda, terceira divisão, envolvido nessas situações, jogadores da Europa. Então, assim, a orientação que eu te dou baseado no texto, se 53% do brasileiro está gastando mais do que ganha, você tem que pensar o seguinte, orientação pastoral. Senta com a sua família, se você está com esse problema, pastor, é real, está falando comigo. Já procura orientação para você ir largando devagarzinho e você chegar na estatura e dizer, graças a Deus, a minha família não é mais penalizada por isso. Porque se você receber o seu salário e tá assim, Zé, que eu vou triste, vocês vão dar risada, mas é verdade. O cara recebeu 1.000, 300 é pro jogo do bicho, 200 é para não sei o quê, e aí ele sabe que a conta de água e de luz acabou. Aí o que ele vai fazer? Patrão faz um vale, patrão faz um vale. Precisa orientar com isso, porque a sua família está sofrendo, os seus filhos, a sua casa. Não se deixe dominar pelo jogo. Você que vai dominar ele. Se não tem controle emocional, se é impulsivo ou compulsivo, como o doutor disse, tem o domínio próprio. Porque tudo na nossa vida, Zeca, se a gente perder o domínio, nós fomos dominados. E se é dominado, aí entra o caso que o pastor falou. O diabo está trabalhando. Ah, não, sem dúvida. Jimmy, essa questão do vício no jogo ainda é algo que a gente pode falar majoritariamente masculino? Zeca, só que está muito crescente o número de mulheres e também de adolescentes, Zeca. Tá. Tem crescido muito o número de mulheres viciadas e adolescentes. Então, sempre ele foi muito masculino, porque sempre o homem teve essa característica de jogar, né? Mas hoje as mulheres também estão jogando, porque as mulheres já estão no mercado de trabalho, estão ganhando o dinheiro delas. Sim. E com essa ideia, porque tem muitas influencers também jogando e ganhando. Só que assim, não é que ela joga e ganha, é que essa influencer, às vezes a Bet até investe nela, porque através dela, quantas pessoas não vai dar? Então, se a Bet paga para ela um X valor até alto, quanto que ela não ganha? Então, tem que entender isso, né, Zeca? Esse mecanismo que existe por trás disso. Então, o pastor está dizendo ali, né? Tem a comunidade, tem a pessoa, está nessa situação, né? Levanta a mão, meu, entende que assim não deu. Não espera chegar no fundo do poço, não espera acabar com as economias, não espera ficar devendo para a agiota, não espera. E isso traz dentro dela, a gente estamos falando aqui, não estamos falando das consequências para a pessoa viciada. Um alto nível de estresse, uma ansiedade, depressão, não dorme, né? Porque fica
muito preocupado, tem o horário que é melhor, vou acordar de madrugada para jogar. Olha como que isso vai minando essa família, essa vida. Que se trabalha, começa a chegar atrasado no trabalho, começa a pedir dinheiro emprestado para jogar. Vai chegando no fundo do poço, Zeca, né? E aí, se ele é cristão, como que eu vou falar que o inimigo, o devorador, está agindo na minha vida? Tem cristão, Zeca, pastor, que ele devora o devorador. Se ele pegar o dinheiro do devorador, o devorador foge dele. Porque assim, ele vai pedir dinheiro emprestado para o devorador, ele vai pegar o cartão do devorador, ele vai destruir o devorador fala assim, meu, eu não tenho nada a ver com isso. Não aguento mais. Não, o devorador vai falar para Deus, eu não tenho nada a ver com esse cara, esse cara é o devorador. Né? Por quê? E aí coloca, ai, Deus não me abençoa, as bênçãos do Senhor não chegam na minha casa, mas que forma que você quer receber as bênçãos do Senhor? Sim, sim. Você quer ajudar, você quer abençoar, você acha que tem a mão de Deus nisso? Tem pessoas, Zeca, mais polêmica ainda. Que eu ia perguntar agora. Que hora para dar o resultado? Não, vai. que promete até dar alguma coisa dízimo. pra igreja. O dízimo não. É o dízimo. uma oferta. Se for o ganha-pão Senhor, dele, se o né? Senhor me der, eu vou ajudar a sua obra. E aí? Não, então, até um dado que essa pergunta que você fez é importante. Tem uma pesquisa do Game Brasil, PGB, de 2025. Pasmem os senhores, 53,2% de jogadores digitais no Brasil são mulheres. Ultrapassou Olha o só. número de homens, que é 46,8% com relação a essa questão. Então, esse dado que o senhor levantou é importante demais. Mas aí, será que não inclui também aquelas meninas gamers, assim, que jogam videogame, computador? Não, inclui, mas ele acaba detalhando nas bets, né? Ele trabalha, acaba detalhando a questão das bets. Agora, você falou o quê, Zeca, sobre essa questão? Você levantou uma informação. Da fé, né? Que tem muita gente que mistura a fé, Não, né? é assim, ó, o cara chega... Não, e pior, pedir de pra Deus, orar pra... Não, o cara chega na igreja, e fala assim, pastor, tô com o resultado pra sair tô aí. com a situação aí, se Deus bradar, linguagem pentecostal, só assembleiro também. Pastor, se Deus bradar, eu vou chegar chegando na igreja aí. Deus vai bradar no quê, varão? Você tá achando que o cara tá jogou, não nada, né? Aí o cara e chega lá, Deus não faz nada, mas o pastor ora, jejua. Aí Deus vai, abre a porta, o cara pega as malas e vai pra Maldivas. Ele não pensou a igreja. A gente tá dando risada aqui, irmão, pra tentar flexibilizar uma situação que é muito real. Né? Isso tem sido muito real, Zé. Não, faz parte do cotidiano. O pessoal ainda está muito escondido. Era essa pergunta que eu queria. Números sim, são são absurdos. início da... Gente, você pensar em um mês só do Bolsa Família, 3 bilhões, quanto que essas empresas faturaram com todo mundo apostando? 10, 15, 20 bilhões em um mês. É absurdo. Sabe o quê? Não cortando vocês, mas assim, não é... Tá escancarado como nos últimos 3 anos, porque não tem muito mais que isso. Nos últimos 3 anos, explodiu do nada. Você olha e fala assim, mas tem muito dinheiro envolvido. Será que tem lavagem? Será que alguém tá... Sei. Porque para sair do nada... Mas sabe uma coisa que eu queria antes, e nós vamos caminhando pro final, quero ouvir de vocês dois, que vocês dois falaram dessa questão do pedido de ajuda. Paulo, na igreja você percebe isso? A pessoa consegue falar disso? Ou a vergonha é muito maior e quando chega lá no gabinete já está no cavando se a pessoa, eu não sei como tem acontecido com o pastor, tanto no consultório como também na sala pastoral, é intermediário. Tem pessoas que têm vergonha, só procura por intermédio de ajuda de outras pessoas, dizendo, olha, vai procurar ajuda, já explodiu, a situação já está, num caso, bem delicado, né? Ao extremo. Mas se a pessoa não procurar na igreja, eu tô com muitos casos no Instagram, de pessoas que é de outro estado, de outra situação, fala assim, pastor, a situação tá assim, assim, assado. Então vamos conversar? Você congrega, né? mas assim, exatamente, por quê? Porque ele vai pensar na igreja, mas eu vou falar na minha igreja, meu pastor vai fazer isso aqui, Então, na verdade, sim, é o que nós estamos falando na inicial. Ou você deixa a vergonha de lado e procura melhorar, ou senão essa vergonha vai fazer com que você seja consumido e o final é muito trágico. Né? Ainda tem muito, Jimmy, ainda dessa vergonha, assim, do Tem, Zeca, no geral, né?
Eu, particularmente, nunca recebi na igreja algum pedido de ajuda. Olha, eu estou ajudando. Tá, Sempre nos bastidores, sempre nada. Até porque, Zeca, aí nós vamos até levantar um outro tema, se a igreja está preparada para lidar com isso, É. né? Sabe por quê, Zeca? Porque, assim, hoje mesmo, antes de vir para cá, eu atendi e um paciente cristão, ele tinha uma demanda e ele... Qual que é o caminho dele? Gabinete pastoral. Sabe o que ele escutou? Vamos orar. É oração, sim, mas ele não saiu nem com orientação, nem assim, olha, faça isso, vai por naquele esse lugar, caminho. desce aqui, sobe. Não, vamos orar. Não é oração que ele precisa de orientação, né? Ele está ali levantando a mão. Então, assim, normalmente, os familiares, quem está assistindo, se você tem alguém, um filho, um esposo, uma filha, uma esposa, um conhecido, procura ajuda por ele, você fala por ele, porque dificilmente ele vai falar, até porque eles não entendem que é vício, Zeca. A maioria não entende. A maioria fala assim, não, como já ganhou, não é um vício, está sob controle, eu estou perdendo agora, mas eu vou recuperar. Primeiro, não reconhece que está nesse papel, até porque é pejorativo você falar que você é viciado. Sim. É pejorativo você reconhecer que você não tem o controle. Mas se está saindo do meu controle, se está trazendo sofrimento para mim e para minha família, se está me angustiando, se eu estou deixando de, como o senhor disse aí, fazer compra, se está tirando da minha casa, alguma coisa está errada. Eu preciso buscar ajuda. Eu preciso falar disso. E assim, sem julgamento, sem preconceito, mas é possível sim te auxiliar. E assim, esquece o que você já perdeu, mas pensa o que você vai deixar de perder e o que você pode ganhar. Irmãos, a gente precisa encerrar. 1 minutinho para cada um. Quero só, assim, aquela orientação para quem nos assiste, que sofre com isso e precisa realmente dessa mão estendida. Eu, antes de ouvir os conversas, só queria também dar um pitaco aqui, porque eu ainda acredito que essa questão dos jogos ainda tem uma questão lúdica muito grande envolvida. Então, ainda parece ser uma brincadeirinha. Então, quando você fala disso, tá todo mundo rindo, brincando e tal. E isso, eu acho que acaba camuflando um ambiente que vai degradando a nossa saúde. Que é algo que, por exemplo, com a pornografia já foi rompido. Então, já não tem mais o lado belo, né? Vou colocar aqui entre aspas, da pornografia, das drogas, do álcool, do cigarro. Tudo isso, essa cortina foi rompida. Mas nos jogos eu ainda percebo que isso ainda existe. E o que vai camuflando muito, então todo mundo acha que é brincadeira, quando vai ver, a situação já está difícil. 1 minutinho para esse aconselhamento aí, depois o Jimmy para encerrar o programa. Por favor, Paulo. Zeca, como na inicial eu falei de uma questão volitiva, vai gerando um desejo desenfreado de querer mais, a tentativa de ganhar algo que pode estar nas suas mãos, não está daquela sensação do falso ganho, da falsa riqueza, né? E aí o que o pastor Jimmy falou é algo importante também. Não sei se você tem os dependentes, porque na verdade vai gerar uma dependência à vontade, eu quero ganhar, então você fica naquela expectativa. Se não for dependência, então uma expectativa. E a gente chama também dos codependentes, né? Que é justamente isso que o senhor abordou. Tem o filho, tem a esposa, tem os familiares, tem as pessoas que estão em volta ali. E você precisa entender que não é só você, são as pessoas que estão em sua volta, né? Então isso é importante. Se você passa por esse tipo de dificuldade, se você congrega em uma igreja, procura o seu pastor, deixa a vergonha de lado. Se você tem alguma dificuldade desse gênero com jogos, com algum tipo de vício, procura orientação, porque a ideia é que você possa melhorar e com certeza o Senhor Jesus, além dos braços abertos com o coração, para perdoar você, para te ajudar, para que você seja melhor cada vez mais. É sempre um prazer estar aqui no Vejam Só, porque aqui é esse espaço que traz a realidade do dia a dia para a igreja também, não é só teologia, é a realidade da igreja ao seu alcance. Zeca, é um prazer, muito obrigado, pastor, sempre bom aprendendo com o senhor aí também, e você de casa, beijo no seu coração, obrigado pela sua audiência, hein? Você é fera. A alegria é nossa, meu irmão, obrigado, os contatos do Paulo à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, inclusive fica aqui até a orientação, se você quiser organizar aí na sua igreja aí uma roda de conversa sobre o assunto, então aqui dois super indicados aí para poder falar e debater e aprofundar essa questão. Jimmy, 1 minutinho aí para as considerações finais. Bem, por mais que pareça ser lúdico, pareça ser uma brincadeira, pode levar ao vício. Então, não é brincadeira. Famílias têm sido degradadas, têm sido assoladas por esse vício
nos jogos de azar, perdendo dinheiro. Então, se você tem alguém que passa por isso, está passando, procura ajuda. Pode começar pelo seu líder, pelo seu pastor, ou ajuda profissional. Precisa, sim, de um profissional em saúde mental. Nossa, precisa sim, porque o seu cérebro está sendo bombardeado de um neurotransmissor chamado dopamina, que é o prazer. E cada vez mais você quer mais prazer. E na busca do prazer, você acaba comprometendo a sua família, a sua renda e o seu bem-estar. Então, dá para substituir esse prazer por outros prazeres que não te traz tanto prejuízo. Procure ajuda, né? Vai entender, levante a sua mão. E eu tenho certeza que vai ser muito diferente a sua vida a partir do momento que você ter a consciência que precisa mudar, Zeca. Sim. Deus abençoe, pastor Amém. Paulo Henrique, prazer conhecer. E sempre elogiando o Vejam Só por trazer essas temáticas do nosso dia a dia, naquilo que funciona, naquilo que acontece na vida do cristão, não só do cristão, de toda a sociedade em geral. Sem dúvida, eu que agradeço demais. Obrigado, viu, Jimmy, também. O contato do Jimmy também é à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Fica de novo a nossa indicação aqui para que, se você quiser montar aí uma roda de conversa sobre o tema, né, com jovens, adultos, vale muito a pena aí, até nos encontros de casais, né? Por que não? Porque o tema aqui, você viu que já está nesse nível aí também. Então, tem os nossos irmãos aqui super indicados para fazê-lo também. Um outro tema que a gente pode fazer, pensando nessa temática aí da atualidade, é essa questão dos sites adultos, que tem muitas meninas entrando aí Sim. e faturando muito dinheiro. Muito dinheiro. Outra coisa que está aí, que dentro da igreja também é um perigo. Bom, deixa para lá. Vamos colocar... Querendo montar um site desse aí, já existe. Evangélico. Sim. Igual sim. tem site de relacionamento de namoro só para cristão, para evangélico. Exatamente. Né? Ou se não é só para isso, ele tem nas abas lá a indicação. Que você põe a sua religião, sua fé e vai filtrando exatamente disso aí. Forte estrala, hein? E tá lá, hein? Tá lá, o pessoal até brinca, né? Eu não vou falar a marca aqui, né? Mas Sim. é aquele aplicativo gospel, né? De relacionamento para você encontrar aí, para saber em que vigília o varão ou a varoa... Meu Deus! É forte. Pô, deixa eu pôr na tela o resultado da enquete aí. Rapaz, tem tema, viu, gente? Tem tempo, tem assunto. Ó, a compulsão por jogos pode afetar a sua fé? 88% dos nossos internautas responderam que sim, pode atrapalhar a sua fé. 9% disseram que não e 3% não sabem. Então você vê aí que realmente é uma questão, de acordo com a nossa audiência na internet, que pode e atrapalha de fato a nossa fé, a nossa caminhada cristã. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho, pela parceria. A edição de hoje fica por aqui, mas amanhã, se Deus permitir, nós estamos de volta com mais um Vejam Só. Fique agora com mais uma edição do Jornal Toda Hora. Um forte abraço e até a próxima.